Olá, gente. Eu me chamo Emerson. Este é o Crescimentando. E neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre culto. Já falamos disso em um vídeo religioso sobre culto da vitória. Nesse vídeo vamos falar de maneira mais genérica o que é um culto. Vamos caracterizar o mesmo. Então, se você não for cristão, é um termo que é utilizado muito comumente aí nos meios não nos meios sociais, no Instagram, na internet. Você vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tanto o que o termo significa também, quanto como é composto o culto, como ele é pensado por pessoas religiosas. E aí você vai poder aprender um pouquinho mais, se aprofundar a respeito disso. Se você já é cristão, você vai aprender mais sobre aquilo que você faz, que é cultuar a Deus. Então, como sempre, eu tenho um sumário. Eu vou apresentar o que é o culto, a caracterização do culto, e tem os versículos principais, faz um culto e a conclusão. Então, o que é um culto? Um culto é uma homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino, a maneira através do qual uma divindade é adorada. Então, o culto seria essa honra, essa homenagem, esse louvor que eu dou a Deus durante ou em qualquer lugar que eu esteja. Então, tudo isso é um culto a Deus. E isso olhando do homem para Deus. Olhando de Deus para o homem é a maneira do qual uma divindade é adorada. Ou seja, a adoração está totalmente ligada a uma inclinação de espírito a essa divindade. E é o louvor que é prestado a ela. Então, basicamente, o culto consiste nisso. E, geralmente, todo culto ele tem uma liturgia. A liturgia é a ordem e a forma com que se realizam as cerimônias do culto na religião. Claro que aqui vai falar do culto individual quanto do culto coletivo. Você pode fazer um culto em cada individual, você pode seguir uma liturgia. A Bíblia ela dá muitas indicações de como o culto coletivo deve ser regido, como é que deve ser organizado e como deve ser a ordem. Cada religião vai ter a sua forma de cultuar, a sua liturgia, e também dentro de igrejas diferentes protestantes, nós também temos ordem e formas diferentes de nos voltarmos para essa divindade e para esse Deus no qual nós tanto pregamos, falamos. Então nós temos a liturgia padrão, que é a liturgia que geralmente ocorre. Todo culto geralmente tem a oração inicial e final. A gente sempre apresenta a Deus aquilo que estamos é, aquilo que vai ser feito e agradecemos pelaquilo que foi feito. Nós temos os louvores iniciais de adoração. Geralmente, o louvor de adoração fala especificamente desse louvor, dessa inclinação de espírito, os louvores que vão levar a pessoa realmente a se inclinar e a se humilhar perante Deus. Então, esses louvores iniciais, eles já cumprem parte do que é o culto, que seria essa homenagem que é dada a Deus. Geralmente, quando a gente olha na Bíblia, as pregações, da forma que os discípulos pregavam, sempre todo culto tinha uma pregação expositiva, no qual era ministrada a palavra de Deus ali, que era exposto que a Bíblia fala sobre um determinado tema. Claro que por discípulos, o Antigo Testamento, e ou conteúdo daquilo que Jesus pregou ou passou para eles. E nós temos dois tipos de culto, o individual e o coletivo. O individual é aquilo que eu faço para Deus sozinho. Eu posso começar desde casa, já adorando a Deus, já louvando a Ele, já honrando a Ele em espírito e em verdade. E o coletivo. O coletivo seria as pessoas da igreja, todas reunidas, com o mesmo foco de louvar a Deus. Então, esse culto coletivo, no qual nós nos reunimos em um determinado local, damos honra e glória a Deus, é chamado culto coletivo. E o que acontece é que, se eu for para a igreja e eu vou fazer parte do meu culto do dia, ou vou cultuar a Deus na igreja, e vou especificamente lá para isso, tudo pode ser ruim lá, mas ainda assim, se eu tiver meu culto individual com Deus ali adorando, em espírito e em verdade, eu vou sair de lá com a palavra de Deus no meu coração e provavelmente com um espírito renovado, coração mudado. Mas o que acontece é que a gente não percebe também é que o culto coletivo ele também pode influenciar o culto individual. Claro que não definitivamente. O culto coletivo ele não vai determinar se o seu culto foi bom ou ruim. Até porque aquele culto que você faz ali é individual, você e Deus. Mas o culto ele pode favorecer ou desfavorecer. Então, se você está num culto que a pregação é muito boa, expõe a palavra de Deus de forma muito grande, muito interessante, muito bíblica, até sem heresia, você vai ficar ali cheio de Deus. Você vai ouvir louvores ali que engrandecem o nome do Senhor. Então vai favorecer a sua adoração individual,
vai ser potencializada pelo culto coletivo. Mas se o culto coletivo for ruim, o que pode acontecer é que você vai ter que tomar mais cuidado ali na adoração a Deus. Você vai ficar com o pé mais atrás ali, mas ainda assim você vai poder ter seu culto ali em espírito a Deus individualmente. Mas uma coisa pode influenciar a outra. Assim também como você, com seu culto individual, pode estar tão bem com Deus que você vai levar uma mensagem ali que vai influenciar o culto coletivo ali. Ou você vai orar de uma maneira tão especial ali, ou você vai ser tão cheio de Deus que vai influenciar as pessoas ao seu redor ali. Então, culto coletivo e individual é isso. E ambos podem influenciar um ao outro. Mas a gente sempre deve separar para a gente não ter complicações na forma de pensar a respeito desse tema. O foco ele pode ser teocêntrico ou antropocêntrico. O teocêntrico, cêntrico, vem de centro. E teo vem de Deus. Então, teocêntrico vem de Deus no centro. Então, é a forma de... Uma coisa, dica que eu dou para vocês, sempre decompõe a palavra, principalmente se ela vier do latim, se ela tiver alguma origem lógica. E aí que eu já sei o que é só por saber a origem dessa palavra. Então, Deus no centro. E antropocêntrico, antropo vem de homem. E cêntrico vem de centro. Então é o homem no centro, ou seja, temos o foco. Temos o culto em que o homem é focado no homem, que o homem é o centro ali que está sendo, de certa forma, focado nele. Que o culto é muito voltado para aquilo que Deus pode fazer por ele. E tem um culto teocêntrico, em que é o culto que eu posso levar a minha adoração a Deus individualmente ali ou coletivamente, e sempre voltado e direcionado para ele. Então, algumas formas e princípios do culto que a Bíblia manda é um culto racional. A gente vai ler no versículo mais à frente. Um culto ele tem que ser racional, ou seja, ele tem que ter lógica. Ele não pode ser uma bagunça. Ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter uma organização ali por detrás. Ele tem que ter de certa forma, um feedback teórico ali que vai guiar o que está acontecendo ali. Ordenado no sentido que tem que ter, que não pode ser de qualquer forma, não pode ser uma bagunça. Alegre. O culto ele tem que ser de um coração alegre a Deus. Claro que tem exceções aos casos que a pessoa fica triste, morreu um parente, aconteceu alguma coisa ruim. Às vezes você não consegue dar um culto alegre, mas geralmente é incentivado na Bíblia a cultuar Deus alegremente. E de forma convergente e reverente, ou seja, o local que você está indo cultuar Deus, se for a igreja, não é qualquer lugar. É um local especial, no qual Deus vai se fazer presente ali através do Espírito Santo. Então, é um local que você precisa ter reverência ali. Você não vai agir de qualquer maneira. Você vai estar com o seu coração ali respeitando a quem Deus é e convergente no sentido de estar tentando somar com o culto ali para que a adoração a Deus seja da melhor forma possível. E o conteúdo do culto, geralmente, que a Bíblia fala, são oração, louvores, testemunho e palavra. Que são elementos que o livro de Atos coloca muito, muito claramente. A temática, a gente pode ter culto ao Senhor com enfoque em doutrina, uma temática em oração, um culto com enfoque em evangelizar as pessoas que estão visitando, culto com a temática de família, missões, ação social, enfim, sempre pensando nessa ideia de o culto ao Senhor, mas você pode ter um tema ali associado àquele culto. E cada temática terá uma liturgia específica. Então, o culto de doutrina, às vezes ele vai ter uma liturgia diferente do culto de oração, diferente do evangelístico. Então, claro que eu falo aqui culto de doutrina, você está entendendo que é o culto ao Senhor com enfoque em doutrina. É só para resumir, para não ficar meio redundante ou até explicativo demais. Vocês já entenderam a mensagem, eu acho, né? E cada temática terá uma liturgia específica. Então, a gente tem que pensar também que o culto de oração, por exemplo, ele vai ter muito mais oração. O culto de doutrina, ele vai ter muito mais doutrina. Então, cada culto ele vai tendo um enfoque específico. Sendo que ainda podemos ter diversos tipos de participação diferente a depender do tipo de culto que está sendo realizado ali. Então, alguns versículos principais. Atos 2, 46 e 47 diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então fala um pouquinho ali, o culto que era feito ali, que tinha um partido do pão, que tinha alegria, que tinha singeleza, louvando a Deus, que é o principal do culto, da graça de Deus, e o Senhor também fazia milagres através da igreja ali, pela soberana vontade dele. Então fala um pouquinho aqui do que é o culto, de louvar ao Senhor, ter alegria e singeleza de coração. Também tem no livro de Colossenses 3,16, diz assim: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros
com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, o que ele está dizendo, basicamente, é que o culto ele precisa ter cânticos, precisa ter louvores. E os louvores têm que ser voltados para Deus, pelo menos a maior parte deles. E também fala do ensino aí, aconselhamento que deve acontecer nos cultos ao Senhor. E aí, 2 Timóteo 4,2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado tempo e fora de tempo, repreenda e corrija, e exorte com toda a paciência e doutrina. Então fala um pouquinho aí do tempo, da repreensão, da correção que tem que haver no culto. E a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9 diz assim: assim também vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, dom de línguas é um dom bíblico, falar em línguas, mas ele tem que ser usado com ordem na igreja. Se a gente ficar só falando em línguas, as pessoas não vão entender. Então, fala também que a mensagem precisa ser compreensível, embora não signifique que a gente também não possa ter o uso do dom de línguas durante o culto. Ao menos individualmente, é algo muito comum, pelo menos no meu pentecostal, é uma coisa que eu acredito que tem que ocorrer. Não como obrigação, claro, né? De acordo com a vontade de Deus. E 1 Coríntios 14:33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E diz assim: mas faça-se tudo decentemente com ordem, o 14:40 de 1 Coríntios. Então fala aí, para não ter confusão no culto, Deus ele não vai fazer uma coisa que gere confusão na igreja, mas faça-se tudo decentemente com ordem, fala de fazer as coisas com decência, ou seja, com reverência, em que você não vai fazer de qualquer jeito, em que você vai se organizar, em que você vai se vestir bem, em que você vai fazer tudo para que ocorra da melhor forma possível, e com a ordem que a gente já falou. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereça o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então fala do culto racional, que tem que ser racional, Romanos 12:1, e fala também que nós devemos oferecer um culto, a nossa vida em sacrifício vivo a Deus. E isso significa que a gente tem que obedecer a Deus, senão o nosso culto também pode não ser muito legal, né? Não pode ser muito na direção de Deus. Deus pode nem ouvir nossa oração se a gente estiver fora do caminho dele. Se a gente não estiver com interesse de coração ali e oferecendo o corpo vivo a Deus. Claro, de maneira simbólica para aqueles que não são cristãos. Oferecer no sentido de entregar a vida a Deus, não de se mutilar, né? Só para vocês entenderem. E prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 100, versículo 2. Fala um pouquinho aqui de a gente cantar ao Senhor alegremente. O Efésios 5, 18, 20 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, de coração ao Senhor, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Eu falo aí dos cânticos que tem que ter no culto, de não se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo de Deus durante o culto ali a Deus. E Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, está falando que durante o culto tinha que ter um momento de compartilhamento ali dos irmãos. O coração precisa estar voltado a compartilhar, caso o irmão tenha necessidade. E focar também nas orações que tem ocorrido durante o culto e na doutrina que a Bíblia fala. Então a conclusão basicamente desse vídeo é: se você é cristão, procure cultuar a Deus da melhor forma possível. Procure fazer o seu culto voltado para Deus. Procure não depender tanto da igreja para cultuar. Mas, claro, tente influenciar a igreja através do seu culto prestado a ele. E que todo culto, se você for um líder ou um pastor, que o seu culto, que você vai fazer a Deus ali, que você vai organizar na sua igreja, seja sempre voltado a engrandecimento do Senhor. Que você possa guiar a igreja para que os louvores ali sejam totalmente voltados para eles. E se você não é cristão, visite uma igreja, talvez seja interessante para você saber como é na prática um culto. E também, agora você vai saber um pouquinho mais sobre o que é um culto ao Senhor, essas homenagens que são prestadas, principalmente no meio cristão. Então, é isso, gente. Siga o Instagram do Crescimentando. Se inscreva no canal do YouTube, se vocês quiserem. Se vocês gostarem do vídeo, dá um like ou dá um dislike se você não gostar. Ou você não faz nada se você não quiser, né? Ninguém é obrigado a nada. E se vocês quiserem comentar a respeito do vídeo, eu incentivo vocês a comentarem, né? Vocês concordaram, discordaram? Querem acrescentar algo? Querem fazer uma crítica? Querem compartilhar a alegria de vocês? Fica à vontade aí. Eu conto a experiência um pouquinho
de um culto que você participou recentemente, de como é o culto na sua igreja, por exemplo. Então, espaço de comentários é para isso. Compartilhe esse vídeo se você gostou e até o próximo vídeo, galera.